você vai escrever uma narrativa, como você faz para construir os personagens da sua história? Observe as fotos e as imagens. O que há de semelhanças e diferenças? Nas fotos, você encontra pessoas reais, com uma vida real. Já nas imagens, você encontra uma reprodução do real. Isso quer dizer, imagens baseadas na realidade. Logo, no segundo quadro, os personagens foram criados por pintores ou desenhistas. Ao escrever uma narrativa, criar seus personagens, você usa a imaginação e geralmente se baseia em pessoas reais. Você pode descrever as características físicas dessas pessoas, as psicológicas, mas também as emoções. Alguns exemplos. O que são características físicas? É o que se encontra no texto. Certo dia, uma moça inconstante disse a um rapaz de olhos claros e cabelos escuros. Aqui são características físicas da pessoa. Ou seja, as informações no texto mostram como o personagem é quanto ao corpo, ao cabelo, aos olhos, enfim, o que vemos quando olhamos para alguém. Há também as características psicológicas. Foi assim que o rapaz ingênuo foi iludido pela moça inconstante. Temos na palavra ingênuo e na palavra inconstante características psicológicas. Um outro exemplo são as emoções, que são descritas no trecho que está em verde. Meu querido, muitos homens me adoram, muitos me querem, mas eu só amo você e rezo para ter você um dia. A pessoa que fala isso está expressando o que sente, ou seja, uma emoção. Nem sempre, no entanto, precisamos nos basear em pessoas para escrever as histórias. Podemos usar também personagens ficcionais, animais, seres inanimados, seres lendários, seres mitológicos e, por que não, seres abstratos. Quais são esses personagens nos quadrinhos representados ao lado? Personagem ficcional, temos a Mona Lisa. Como animais, temos o gato. Seres inanimados, por exemplo, a caneta e o papel. Seres lendários, por exemplo, uma sereia. Seres mitológicos, deuses, como esse expresso neste item. E os seres abstratos, por exemplo, um personagem chamado bem e outro o mal. É por isso que, dependendo da história, os personagens são tão diferentes. A Mona Lisa, por exemplo, ela pode ser vista de uma forma bem diferente, dependendo da época em que ela é desenhada ou pintada. Veja, Leonardo da Vinci, em 1503. Depois, um outro pintor, em 1919. Mais tarde, Fernando Botero, 1978. Ou em 1963, uma arte já bem mais moderna. E com os animais? Os animais são comuns, geralmente, nas fábulas. Nesse tipo de história, aparece sempre uma moral no final. Aparecem, além de gatos,
cachorros, raposas, elefantes, formigas, cigarras, entre tantos outros animais. E os seres inanimados? Isso acontece quando personagens não animados têm movimento, como é o caso do papel e da caneta. Os seres inanimados são personagens que não têm alma, mas com a criação, com a imaginação, eles passam a adquirir uma alma, ou seja, passam a adquirir uma identidade. Os seres lendários, por sua vez, são conhecidos como aqueles seres folclóricos. Aquelas lendas que fazem parte da tradição, do povo, e aparecem com um estilo narrativo bem próprio. Geralmente, esse tipo de lenda, de histórias com personagens lendários, são próprios da oralidade, ou seja, são histórias contadas pelo povo. O mais interessante é que essas histórias surgem de fatos históricos, que com o passar do tempo foram deformados. Daí surgem aqueles personagens com corpo de mulher e cauda de peixe. Temos também os seres mitológicos, que são também, de certa forma, seres folclóricos. Mas esses personagens são representados como seres sobrenaturais. Eles têm jeito de gente, mas podem também ter jeito de bicho. E podem se transformar na hora que bem entenderem. Muitas vezes são metade gente, outra metade bicho. Podem ser deuses, divindades. E, se quiserem, podem até voar. Ou ainda aparecer e desaparecer como se fosse uma mágica. E agora você deve estar se perguntando, e os seres abstratos? Eis o exemplo dos personagens, o bem e o mal. Um dia o mal se encontrou com o bem e esteve a ponto de engoli-lo para acabar de uma vez por todas com aquela disputa ridícula. Porém, ao vê-lo tão pequeno, o mal pensou: isso não deve passar de uma emboscada, pois se eu agora engulo o bem, que se vê aí tão fraco, logo me encolherei tanto de vergonha que o bem não vai desperdiçar a oportunidade e engolirá a mim. O bem e o mal, portanto, são os dois personagens e eles foram materializados porque estão muito presentes na vida do ser humano. Na hora de escrever uma narrativa, portanto, você que decide. Depende dessa escolha os poderes que você pode dar aos seus personagens. Podem ser pessoas reais, mas podem ser também ficcionais. Aproveite para ler e ouvir as histórias do conteúdo multimídia, entender mais detalhes sobre esse assunto, que você encontra no portal, no conteúdo multimídia chamado Tipologia Textual Narração. Você estuda e ainda se diverte. Aproveite!